Olá, boa noite, pessoal do Insta. Olá, boa noite, pessoal do Facebook. Boa noite, vocês vão ser notificados daqui a pouquinho. Pronto. Oi, Marcos. Você por aqui? Que legal. Primeiro é entrar no Instagram. Tá chovendo, né? Não tá dando pra fazer nada. E você vai assistir minha live, tá bom? Oi, Aline. Oi, pessoal. Oi, pessoal, tudo bom? Agora sim, o povo entrando. Pessoal do Face, pessoal do Insta. Super boa noite, gente. Luciana Aguiar falando. Para quem me conhece e tá por aqui mais uma vez, super obrigada por estar me acompanhando. Tô vendo um monte de nomezinho de aluno, de ex-aluno. Tô vendo uns nomezinhos diferentes também. Acabei de ver o nomezinho de um grande amigo, que é o Marcos César. Giovana, minha aluna do curso online. Ana Cláudia. Tudo bom, gente? Adriana. É muito legal ver uns nomezinhos assim que eu já conheço presencialmente online. E muito legal também ver uns nomezinhos que eu não conheço. Então, para quem não me conhece, eu sou Luciana Aguiar. Eu sou psicóloga clínica no Rio de Janeiro, coordeno um núcleo chamado Dialógico, um núcleo de Gestalt Terapia. Naturalmente, trabalho dentro da abordagem da Gestalt Terapia. E tenho tentado estar semanalmente aqui, toda quinta-feira, às 20h15, quando dá para estar aqui, para conversar um pouquinho com vocês, sempre fazendo um esforço para ser um pouquinho, para a live não ficar muito grande, para a live não ficar com mais de 1 hora, e por isso eu a chamo de mini live. E hoje eu tô querendo falar de 2 pontos que tem a ver com 2 perguntas que vocês me trouxeram. Eu tenho no Instagram, para quem tá no Face, se liga e segue aqui o perfil do Gestalt Terapia com Crianças no Instagram. No perfil do Instagram tem um link lá na bio, na biografia do perfil do Instagram. Eu acho incrível, né? Porque vocês não acham o tal do link e me perguntam 500 vezes. E naquele link, quando vocês clicam, e eu fiz um stories hoje mostrando isso, abre um menu. E nesse menu tem várias opções. Tem a opção de comprar o livro Gestalt Terapia com Crianças, Teoria e Prática, de minha autoria. Tem a opção de vocês preencherem a ficha da lista de interesse para a próxima turma do Gestalt Terapia com Crianças online. Tem o link do grupo de discussão clínica que acontece 1 vez por mês num grupo fechado do Facebook. E tem um link para vocês deixarem questões, perguntas, sugestões de temas para serem abordados aqui na mini live. Então, antes que alguém diga que eu tô falando tudo isso do link só para vender coisa, tem um link ali que você deixa a sua questão, que você deixa a sua pergunta e que, na medida em que eu vou fazendo essas mini lives, né, totalmente free, às quintas-feiras, eu vou tentando responder, tá? Só para dar uma contextualizada de onde eu tiro essas questões que eu digo que são questões que foram trazidas por vocês. Agora é aquele momento de vocês darem aquele like, de vocês darem aquela compartilhada, tanto no Instagram quanto no Facebook, por conta do algoritmo do Insta e do Face, para manter a conexão ok e para que o aviso da live chegue em todas as pessoas que seguem o perfil e que curtem a página, porque vocês sabem que o Facebook, ele tem, e o Instagram idem, porque agora eles estão assim, ele tem toda uma coisinha com o algoritmo e que só privilegia a galera que toma um monte de curtidas e de coraçõezinhos, tá, gente? Então, não sejam egoístas e compartilhem com os coleguinhas que, de repente, se interessam por esse tema. Então, vamos
vamos lá, para que eu não me perca, vamos lá. A primeira questão que me foi trazida foi a respeito de atender crianças pequenas. O que eu estou chamando de crianças pequenas? Crianças de 2, 3 anos. Ela me faz, cadê a pergunta? Ela me pergunta, eu não sei se você tá aí, bonitinha, você vai reconhecer a sua pergunta. Você me fez várias perguntas e eu tô te respondendo. Ela diz, ao receber crianças com apenas 2, 3 anos, com queixas diversas, como costuma trabalhar? E aí, minha gente, o que eu digo a respeito de uma pergunta como essa? Não existe, e eu vou dizer isso toda quinta-feira para vocês, né? Não existe, oi Vanessa, oi Amanda, não existe um protocolo único de trabalho que diga assim, com crianças de 2 anos eu trabalho desse jeito, com crianças de 3 anos eu trabalho desse jeito, com crianças de 10 anos eu trabalho de outro jeito. Na verdade, é claro e óbvio que quando eu estou com uma criança de 2, 3 anos, é diferente de eu estar com uma criança de 8, de 9, de 10, certo? Muito bem. Isso diz respeito ao momento do desenvolvimento que cada uma dessas crianças se encontra. E a gente sabe que os primeiros anos de vida do ser humano, eles são marcados por transformações, aquisições, mudanças muito intensas, muito significativas e que, portanto, às vezes um ano faz muita diferença na forma como essa criança se apresenta, nas habilidades que ela tem, nas possibilidades de se expressar e de apreender o mundo e de se relacionar. Isso, quem nos dá um pano de fundo para compreender de uma forma geral, nunca determinista, é a nossa amiga Psicologia do Desenvolvimento, sobre a qual eu já falei na mini live passada e que eu digo sempre que precisa ser um pano de fundo de um psicoterapeuta de crianças. Eu não posso trabalhar com crianças, seja qual for a idade, seja qual for a abordagem, se eu não tenho uma noção, se eu não tenho uma ideia do que, em linhas gerais, é esperado em termos de regularidades para cada faixa etária. E eu ponho todas essas aspas e eu faço todas essas ressalvas, porque quem me conhece, quem é meu aluno, quem está acostumado a me ouvir falar, sabe que de forma alguma, quando eu falo de psicologia do desenvolvimento e da necessidade que o psicoterapeuta de crianças tem de ter esse pano de fundo do que é esperado em geral para crianças de uma determinada faixa etária, todo mundo que me conhece sabe que de forma alguma eu levo ao pé da letra e de uma forma absolutamente determinista essas teorias, né? Essas afirmações. A psicologia do desenvolvimento, ela entra justamente para nos dar uma noção em geral. E esse em geral, ele é fundamental porque, como uma gestalt terapeuta, em última análise, a minha compreensão do que é saúde ou doença, do que é saudável ou adoecido naquela criança, nas relações que ela estabelece no campo, vai depender desse campo. Então, a nossa compreensão do que se passa com a criança para que ela se apresente dessa forma e não de outra forma, para que ela se ajuste dessa maneira e não de outra, sempre passa por
por uma leitura das relações que ela estabelece, as expectativas que ela tenta dar conta, as regras, as normas, os valores que a circundam e que de alguma forma dão contorno para esse desenvolvimento, para além de qualquer teoria, para além de qualquer tabela de idade, para além de tudo isso, certo? Então, eu tenho um pano de fundo que vai me ajudar a problematizar em maior ou menor grau determinados comportamentos em crianças de faixas etárias diversas. E aí o exemplo que eu dou, por exemplo, quando você encontra uma criança, você recebe uma criança de 3 anos e ela faz garatujas no papel, a psicologia do desenvolvimento me dá a noção de que aquele grafismo é, dentro das possibilidades de uma criança de 2, 3 anos, algo esperado, algo que faz parte do processo de desenvolvimento, algo que está em construção e, portanto, não é algo que inicialmente poderia ou precisaria ser problematizado ou olhado com mais atenção. No entanto, se eu recebo uma criança de 10, de 11 e ela faz garatujas no papel e ela segura o giz de cera desta forma, isso, dentro de uma perspectiva de desenvolvimento e de possibilidades de aquisição de habilidades, não é mais esperado para uma criança dessa idade. E, portanto, é algo que põe uma pulguinha atrás da minha orelha. Agora, uma pulguinha atrás da minha orelha não significa eu taxar essa criança como não saudável porque ela tem um grafismo incompatível com a idade 10, 11 anos, sem antes problematizar todas as condições de campo, todas as relações que ela estabelece, todas as oportunidades de desenvolvimento, de estimulação que essa criança teve ao longo do seu desenvolvimento, certo? Então, só para lembrar que, embora a gente esteja atento às diferenças da faixa etária e que, embora a gente problematize situações que são mais ou menos típicas em cada faixa etária, essa problematização está sempre submetida a uma leitura de campo, ou seja, a uma leitura que implica todos os fatores com os quais a criança se relaciona e que atravessam a existência dessa criança e que contribuem para que ela se apresente dessa forma. Dito isso, e vocês sabem, né, gente, eu vou na Roma Antiga para responder uma pergunta. Dito isso, não existe, então, sob o ponto de vista da Gestalt terapia, uma forma específica de trabalhar com uma criança porque ela tem 2, 3 anos. É claro que o fato dela ter 2, 3 anos implica numa determinada forma dela se apresentar, dela brincar, dela se relacionar comigo, dela se desvencilhar do adulto na sala de espera. Então, é claro que eu preciso saber o que esperar de uma criança de 2, 3 anos para levar isso em conta. Eu não posso fazer um discurso do que é ser psicólogo e do que nós vamos fazer ali com uma linguagem absolutamente elaborada que uma criança de 2, 3 anos não tem a menor condição de entender. Eu preciso levar em conta que o brincar de uma criança de 2, 3 anos, ele costuma ser um brincar mais pausado, mais picado, porque uma criança dessa idade, ela tem naturalmente
um tempo de permanência e de concentração numa atividade menor do que uma criança de 8, de 9, de 10, certo? Então, eu preciso ter este conhecimento para que eu não problematize algo que não precisa ser problematizado, mas que diz respeito a uma forma específica da criança estar. E no caso de uma criança dessa idade, a gente precisa lembrar principalmente, é claro que a gente precisa lembrar disso com todas as crianças, minha gente, é uma coisa que eu sempre falo também em todas as lives. Qual é a linguagem predominante da criança? A linguagem predominante da criança é a linguagem lúdica, não é a linguagem verbal. Portanto, eu não posso contar com o fato de que uma criança vai chegar e falar sobre as suas questões. Nenhuma criança. Inclusive, se uma criança chega muito articuladinha, falando sobre as suas questões, tem uma chance enorme dela estar funcionando como um papagaio. Eu chamo criança papagaio, é aquela criança que repete, reproduz a fala do adulto. Então ela já vem com uma fala bem organizadinha a respeito dela, porque que ela tá ali, porque ela bate no coleguinha, porque ela faz xixi, porque ela belisca o irmãozinho, porque ela rói unha, ou porque ela não quer ficar na escola, que ela chora na porta. Então, quando a gente se depara com uma criança que fala muito articuladamente, assim, pode contar que ela tá reproduzindo uma fala do adulto e que definitivamente não é ali que a gente vai trabalhar. E não é por ali que a gente vai encontrar essa criança e que a gente vai possibilitar que ela se coloque, que ela se expresse, que ela desvele, desdobre as possibilidades dela de contato e as suas interrupções, tá? Então, por que eu digo isso? Porque parece óbvio. Eu digo isso em quase todas as vezes que eu abro a boca para falar alguma coisa, e o que a gente mais vê são psicoterapeutas de criança querendo conversar, né? Fazendo perguntas, falando, perguntando, a ponto de algumas crianças num rompante saudável chegar para o terapeuta e dizer assim: para de falar, ou para de falar e vamos brincar. As crianças mais malcriadinhas dizem: cala sua boquinha, para de falar. E quando eu digo que elas são razoavelmente saudáveis, é porque elas estão dizendo, dentro da possibilidade delas, assim: cara, eu não consigo te responder, eu não consigo lidar com esse monte de palavras, não é assim que eu me expresso, não é assim que eu desdobro as minhas questões, não é assim que eu quero estar com você, não é assim que eu posso estar com você. E por que eu tô dizendo tudo isso? Porque isso vale para todas as crianças, tá? Mas, sobretudo, sobremaneira, né, tipo top, para crianças de 2, 3 anos, porque crianças de 2, 3 anos quase não falam, né? Aí a gente tem aí uma faixa etária onde essa questão da linguagem, ela pode estar em muitos pontos diferentes do desenvolvimento e não necessariamente é um sinal de adoecimento, certo? Então, mais do que em qualquer outra faixa etária, o terapeuta não pode contar com a questão da linguagem verbal e, portanto, mais do que em qualquer outra faixa etária, o psicoterapeuta precisa ter condições de acompanhar a criança na brincadeira, no lúdico, na exploração do espaço, na exploração sensorial, que é tão importante para a criança dessa idade, nas possibilidades de experimentação de muitas formas, de muitas coisas diferentes e que muitas vezes
as crianças não são possibilitadas. Elas não têm a oportunidade de explorar e de experimentar. E é por isso que eu sempre digo também que o espaço da psicoterapia é um espaço de experimentação e que é no espaço da psicoterapia que a criança tem a oportunidade de experimentar coisas que ela não experimenta fora da psicoterapia, que ela não tem oportunidade muitas vezes porque ela já está vetada, ela já está podada, ela já está circunscrita a uma série de regras, de normas, de exigências, e para lidar com isso, muitas vezes elas fazem sintomas. São as formas que elas têm de se ajustar, né, de responder a essas falas, a essas expectativas, a essas regras, a esses imperativos, a essas falas muitas vezes negativas em relação à criança, a falta de suporte, a falta de confirmação. E, portanto, elas vão precisar experimentar essas possibilidades na psicoterapia. E não é através da fala. Mas aí, o que eu posso dizer da minha experiência com crianças dessa idade? Bebi uma aguinha aqui. E aí, gente, quando eu falo da minha experiência, eu falo da minha experiência. E a minha experiência, ela não é um modelo universal, não, tá? Ela é um recorte. E ela é um recorte muito bem recortado. E, portanto, talvez não sirva para todo mundo. E, portanto, nem todo mundo vá, de alguma forma, se identificar. E eu acho bem importante colocar isso, porque reconhecer o viés da nossa clínica é fundamental quando a gente transmite um conhecimento, né? Eu estou aqui tentando transmitir alguma coisa a respeito do meu conhecimento, da minha experiência como gestalt terapeuta de criança. É muito importante eu reconhecer o meu atravessamento, o meu público, quem são as pessoas que eu atendo, em que condições, né, em que lugar, de que classe social, com que vieses. Isso é muito importante para que eu não me arvore a achar que a minha clínica ou a minha forma de fazer ela é a única, porque talvez vocês tenham aí experiências diferentes onde algumas coisas precisam ser feitas de um jeito diferente, né? Então, na minha clínica, geralmente, se eu for fazer uma estatística, quando eu recebo pais, adultos que me procuram por conta de uma criança pequena de 2, 3 anos de idade, na maioria das vezes, eu costumo dizer assim, né? Esses casos de crianças muito pequenas, como vocês já sabem, quem não sabe eu vou dizer agora, eu começo sempre o meu trabalho com os adultos, com o adulto que me procura em prol de uma criança, certo? Então, eu nunca vejo a criança diretamente, eu nunca vejo a criança com o adulto, porque eu entendo que inicialmente não existe uma criança que precisa de psicoterapia, eu entendo que inicialmente existe um adulto que imagina que essa criança precisa de psicoterapia, de um adulto que de alguma forma entende que a psicoterapia pode ajudar, de um adulto que tem alguma coisa a me pedir, certo? E o que eu percebo, particularmente quando se trata de crianças dessa idade? Eu recebo muitos adultos aflitos. Eu recebo muitos adultos preocupados, desesperados, descabelados no exercício da sua parentalidade. Geralmente, o que acontece
é que essa criança faz sintomas. É um clássico, né, das crianças pequenas. As crianças fazem sintomas em torno do que a gente chama assim de grandes áreas do desenvolvimento. Claro, quanto menor a criança, menor a inserção da criança no mundo. Portanto, menor, digamos assim, os recursos para que ela, inclusive, construa sintomas, né? Então, em que áreas essa criança vai fazer sintomas? Geralmente ela faz sintomas de sono, ela faz sintomas ligados à alimentação, clássico, ela faz sintomas ligados ao controle de esfíncteres. Geralmente, não só, mas geralmente são sintomas que giram nesses 3 grandes eixos, né? Nesses 3 grandes núcleos, e que é bastante compreensível porque, enfim, uma criança dorme, uma criança come e uma criança dessa idade está lidando com o desafio de prestar atenção nesse corpo, se inteirar, né, dessas sensações corporais e exercitar um controle voluntário, digamos assim, de modo que ela possa fazer xixi no local certo, fazer cocô no lugar certo, e todas essas coisas, o controle dos esfíncteres, a alimentação, o sono, tudo isso é absolutamente envolvido na vida da criança pequena pelas relações que ela estabelece com esses adultos, porque uma criança pequena, ela não se basta sozinha. Uma criança pequena, ela é cuidada. Uma criança pequena precisa ser alimentada, uma criança pequena precisa ser colocada para dormir, uma criança pequena precisa ser auxiliada nesse tirar a fralda. Então, tudo isso que envolve esse cotidiano da criança pequena está totalmente perpassado pelas relações que ela estabelece com o adulto. E aí, os sintomas que ela apresenta na alimentação, no controle de esfíncteres, no sono, né, dando esses exemplos, são sintomas que muitas vezes, tirando qualquer hipótese puramente física, médica, e mesmo assim, a gente tem algumas controvérsias aí, né, se algo pode ser puramente físico-médico. A gente tem, tirando uma hipótese orgânica, o que a gente tem é uma concretização nessas formas de estar no mundo e de viver o seu cotidiano, de dificuldades nessas relações entre criança e adultos cuidadores, muitas vezes entre crianças e pais. E aí, o que acontece? A primeira coisa que eu me pergunto nessas situações, onde fica claro para mim que tem uma inabilidade dos pais, né, eles fazem uma coisa, fazem outra, depois outra, tipo assim, já tentei de tudo, né? Cada um faz uma coisa, eles correm para um lado, correm para o outro, não sabem o que fazer, eles dizem, eu não sei o que fazer, como é que eu faço? E que você vê que é uma dificuldade no exercício dessa parentalidade e que efetivamente esses pais precisam de ajuda, porque eles não conseguem estabelecer uma linha de ação, eles não conseguem ser congruentes entre eles, eles não conseguem ser congruentes com a criança. Muitas vezes o trabalho inicial e muitas vezes o trabalho total é com esses pais. Não estou dizendo com isso que todos os pais, todos os adultos de crianças de 2, 3 anos que apresentam sintomas XYZ
procuram terapia e a coisa se resolve, digamos assim, só com a intervenção com os pais. O que eu estou dizendo é que na minha clínica, ao longo desses 20 e poucos anos, é muito comum, vem sendo, sempre foi muito comum. E eu arriscaria dizer que de uns anos para cá, esse desespero, né, essa falta de eu não sei o que fazer, como fazer, é ainda maior. E eu tenho uma hipótese, né, de que quanto maior a gama de informações e as fontes de informação, mais enlouquecidos e perdidos ficam os pais. E muitas vezes o que eles precisam é de um help. Então, quando eu recebo pais, adultos, de qualquer, com queixas de crianças de qualquer idade, eu sempre vou ouvi-los. Quando eu recebo adultos, pais de crianças muito pequenas, eu vou ouvi-los e, dependendo daquilo que eles me trazem, o meu trabalho inicial é construir com eles uma possibilidade de ação face àquilo que eles estão me trazendo em relação à criança e uma proposta de experimentação. Vamos experimentar como vocês se sentem, o que vocês acham. Que tal nós pensarmos em fazer isso, aquilo outro? E na medida que eu oriento esses pais e a gente acorda que nós vamos fazer uma experimentação, eu vou marcar um retorno, né? O que significa que eu vou ver esses pais algumas sessões e muitas vezes, na medida que eles topam, na medida que eles se engajam e que eles colocam em ação aquilo que a gente combinou, aquilo que a gente pensou em termos de experimentação, o que a gente vê muitas vezes é essa criança mudando o seu comportamento. É essa criança face a esse adulto fazendo diferente, se organizando e se reconfigurando de uma forma diferente. O que na prática, gente, significa que muitas vezes, quando eu recebo adultos procurando terapia para uma criança dessa faixa etária, muitas vezes a terapia com a criança, ela não acontece. Muitas vezes, não são todas, mas muitas vezes. Ah, Luciana, quando que acontece? Quando esses pais têm dificuldade de colocar as coisas em prática, ou seja, quando o buraco é mais embaixo, quando eu vou precisar de mais tempo para sensibilizá-los, para mostrar então a implicação deles, porque quando falta informação, falta informação. Se eu tenho uma informação e eu tenho a orientação e eu não consigo colocar em prática, então o buraco é mais embaixo. Então tem uma outra coisa aí que a gente precisa ver, tem uma implicação aí que precisa ser apontada, que precisa ser trabalhada e que pode inclusive implicar numa psicoterapia desses pais, feita por uma outra pessoa, não eu, uma psicoterapia do casal ou uma psicoterapia dessa mãe, na medida que eles começam a perceber que a dificuldade deles é tal que ainda que eu dê a informação e que ainda que eu dê a orientação, eles não conseguem colocar em prática. Em situações como essa, eu recebo a criança, vejo a criança e muitas vezes, para que esse tempo possa acontecer e para que eu possa, de alguma forma, também dar um suporte para essa criança, também prover essa criança de algumas experiências, eu vou atender essa criança durante um tempo num trabalho paralelo com os pais. Uma outra situação em que eu atendo essa criança é quando a criança tem sintomas importantes que, independente das possíveis mexidas, né, na rotina e na forma dos pais lidarem, já tem aí
uma forma habitual, um padrão estereotipado. Por exemplo, crianças com tiques, né? Crianças com vários sintomas, né? De terror noturno, de ansiedade. Alguém aqui... Gente, eu vou falando, eu vou vendo as coisas que vocês vão colocando, mas acontece que é muito complicado eu responder tudo, porque às vezes eu tô falando de saco e vocês falam de sacola. E aí fica complicado, né, gente? Porque aí eu tenho que mudar de assunto. Mas alguém colocou aqui já no momento que eu tava falando dos sintomas, colocou alguma coisa a respeito da criança que entra na creche e começa a morder todo mundo. Se não seria um clássico. É um clássico da criança pequena. E é um clássico que se coloca na mesma justificativa que eu dei antes, que é a criança faz os sintomas de acordo com as possibilidades dela. Se ela é uma criança pequena, se ela conhece muito o mundo ainda pela boca, por aquilo que ela sente o gosto, por aquilo que ela pode provar, da mesma forma que ela conhece o mundo pela boca e por aquilo que ela pode provar e sentir o gosto, né? É com essa boca, é com essa agressividade, é com esse dente que ela também marca o seu território, que ela também coloca a sua energia no mundo, que ela reage quando ela não tem palavras. E, claro, uma criança pequena, ela vai morder, ela vai bater. E claro que ela vai morder e bater, porque uma criança de 2 anos não tem a menor condição de chegar pro coleguinha que, sei lá, roubou a pazinha dela na caixa de areia, olhar pro coleguinha e dizer: fulaninho, Pedro Couto, por favor, me devolva a minha pazinha, porque eu agora quero brincar e você nem me pediu emprestado. Não existe isso, gente. O Pedro Couto vai pegar a pazinha dela, ela não vai curtir Pedro Couto pegando a pazinha dela, e eventualmente ela vai pegar o balde e dar na cabeça de Pedro Couto, ou vai ver ali o bracinho de Pedro Couto e vai nhaque em Pedro Couto, porque ele pegou, ou Pedro Couto nem fez nada, coitado, né? Porque tem essas situações. Pedro Couto tá ali, dando mole na frente dela. Mas ela tá estressada, porque a professora colocou elas sentadas numa rodinha, elas não querem ficar na rodinha, né? Ela quer fazer... E aí... dá um nervoso, assim, eu quero sair correndo, eu não quero estar aqui, eu quero correr no pátio e eu tô sentada na rodinha e eu não sei falar isso, e eu não posso falar isso pra professora que é um adulto, eu vou e mordo o braço de Pedro Couto. Então, isso é típico da criança pequena. E quando eu digo típico, eu não estou dizendo que uma recorrência, né, que um padrão de resposta e de expressão dessa forma seja algo satisfatório, seja algo bacana, né? É claro que essa criança, ela está precisando de outras possibilidades de expressão, que não seja mordendo o braço de Pedro Couto, certo? Porque ela vai levar a bronca da professora, Pedro Couto vai chorar, eventualmente Pedro Couto vai bater nela também, e aí ela vai voltar também mordida, vai ser um auê, a professora vai dizer qualquer coisa, vai chamar o pai e a mãe. Então, de alguma forma, isso não é legal, né? E o que é muito complicado no caso da criança é que é a única forma que ela tem de fazer e de se expressar, e ela geralmente é punida, ela saca de alguma forma que o adulto não curtiu, e aí ela fica pior ainda. E se ela fica pior ainda e ela não consegue se expressar, ela muito provavelmente vai continuar perpetuando no mesmo comportamento, entende? É muito difícil ser criança, é muito difícil você não ter o suporte verbal, né? A gente tem, e muitas vezes a gente não tem palavras pra, sabe? Né? Atualmente, inclusive, me falta palavras muitas vezes, né, para traduzir as coisas que eu sinto. Imagina uma criança que literalmente não tem, né? É muito complicado. Então, sim, para quem me perguntou isso, isso também é um clássico em termos de sintoma, mas
que precisa ser olhada sempre numa compreensão desse todo. Para que a pergunta que não quer calar em relação a toda criança é: para que a criança está se comportando dessa forma? A que ela está respondendo? Em função de que esses comportamentos, em função de que esses comportamentos se apresentam? E aí eu preciso olhar para todas essas relações, eu preciso olhar para essa escola, eu preciso olhar para essa família, e assim eu vou compreendendo o para quê e de que forma essa escola, essa família, esses pais contribuem para que a criança se apresente dessa forma e não de outra forma. Então, a lógica, digamos assim, da compreensão diagnóstica, da compreensão do sintoma e da intervenção é a mesma em Gestalt terapia. É a mesma. É uma compreensão de campo, é uma intervenção no campo, é uma intervenção que leva em conta não só a criança na relação terapêutica, no espaço terapêutico, mas também as relações que a criança estabelece na escola, na família. É uma intervenção e com crianças pequenas, exatamente porque esse sintoma está muito ligado a essas formas de cuidado, essas formas de parentalidade. Muitas vezes, as sessões compartilhadas, as sessões criança-pais, criança-mãe, criança-pai, criança-mãe, pai, periquito, cachorro, irmão, as sessões compartilhadas ou sessões familiares, elas podem ser muito ricas também, porque permite que a gente veja ali ao vivo e a cores, na nossa frente, uma forma de interação que muitas vezes os pais não conseguem nos contar. Porque eles têm pontos cegos, eles não sabem o que fazem. Então, eles problematizam algo e deixam de narrar ou deixam de problematizar uma outra coisa que aos olhos do psicoterapeuta é fundamental, mas que eles não trazem para a terapia porque aquilo ali eles acham que não tem nada demais. E muitas vezes aquilo que eles acham que não tem nada demais é um dos pontos da questão. E aí as sessões compartilhadas, elas permitem que a gente veja isso. Lembrando, porque eu já falei disso em outras lives, tá tudo na página do Facebook Gestalt Terapia com Crianças, tá? Lembrando que toda sessão compartilhada com crianças e adultos é nivelada pela criança. Portanto, a gente não encontra criança e pais para conversar. A gente encontra crianças e pais para brincar. Eu quero vê-los em ação. E nada melhor para isso do que uma atividade, do que uma brincadeira conjunta, do que algo que eles possam fazer ali juntos, de modo que essas formas de se falar, se expressar, se relacionar, se posicionar, elas vão desfilando fenomenologicamente aos olhos do psicoterapeuta e permitem, então, que eu identifique, que eu perceba e que eu mostre, que eu possa, posteriormente, descrever para esses pais, usar de exemplo, problematizar, tanto para os pais quanto para a criança, que permite que, face a um impasse ali, eu possa entrar e facilitar que aquele impasse seja vivido e desmembrado e diluído de uma outra forma. Certo, gente? Eu tô aqui de olho, nosso tempo já foi. Então, todo esse papo para dizer que, apesar de nós termos peculiaridades por conta da idade, e apesar de eu ter compartilhado um pouco da minha experiência, do que é muito comum quando eu recebo crianças pequenas, apesar disso tudo, dizer novamente que a Gestalt terapia, ela é uma abordagem só. E os seus pressupostos básicos, eles servem para todas as clínicas com
um asterisco importante quando eu tô falando disso para a clínica de criança, adolescente, adulto, sob o ponto de vista da clínica da neurose, que é sobre isso que nós estamos falando aqui, nós temos os mesmos pressupostos para toda e qualquer faixa etária. Eu só vou precisar adaptar a minha linguagem e, quanto menor a criança, mais afiada no lúdico e na intervenção descritiva eu vou precisar estar. Quanto mais nova a criança for, mais lúdica eu vou precisar ser e mais voltada para a intervenção descritiva eu vou precisar. Sim, eu deixo gravado na página do Facebook e regularmente eu tenho subido as lives para o YouTube, tá? Teve uma outra pessoa aqui em algum momento que me deu assim uma super sugestão. Luciana, fala de TDAH, TOD, autismo e não sei o que. Eu tenho... Primeiro, são situações, digamos assim, que fica difícil abordar de tempo menor que 1 hora, para começar. Porque vocês veem, para eu falar de uma coisinha assim, eu já levei 45 minutos, né? Porque eu gosto de ir deixando, né, as bases e o contexto muito bem explicadinho para que um número maior de pessoas possa me entender e não só alguém que já estudou gestalterapia, que é gestalterapeuta e que, portanto, vai entender um gestaltês, tá? Por isso que eu sou tão explicadinha e fico tanto tempo numa coisa só. Então, primeiro, eu não tenho tempo para fazer isso aqui. Segundo, eu tenho muito cuidado ao falar sobre isso, porque quando você me pergunta a visão da Gestalt sobre isso, eu vou te dizer que a Gestalt não tem uma visão sobre isso. Talvez eu faça isso. Eu vou fazer uma outra mini live falando sobre a visão da Gestalt terapia e os diagnósticos psicopatológicos clássicos. De modo que eu vou conseguir, então, justificar, fundamentar a frase que eu acabei de falar, né, de que não dá para falar de TOD sob a visão gestáltica, porque quando a gente fala de TOD, a gente está falando de uma psicopatologia que é contornada, que toma um corpo e um nome a partir de outras características. E eu diria agora, somente, senão eu vou começar a falar sobre isso, que a gestalterapia transcende esses diagnósticos, né? Que a gestalterapia ela vai além desses diagnósticos, porque ela tem um outro olhar, entende? Ela não vai trabalhar em cima do sintoma, ela não vai trabalhar em cima do diagnóstico, embora seja importante o gestalterapeuta reconhecer quando você recebe uma criança com um diagnóstico X, Y e Z, o que é isso? Do que as pessoas estão falando? Isso significa o quê? Em termos de apresentação, de relacionamento, de formas de interagir no campo. Isso a gente precisa conhecer. Mas a forma de trabalhar, aí é uma outra história, tá bom? Então, só para adiantar, eu já digo, a gente pode estudar os diagnósticos clássicos, porque no final das contas eles são descritivos, eles descrevem sintomas, eles descrevem um grupo, né, um agrupamento de comportamentos. E aí é importante que a gente estude a psicopatologia sim, que a gente saiba, quando alguém fala de TDAH, que a gente saiba do que a pessoa está falando, quando alguém fala de TOD, que a gente saiba do que a pessoa está falando, mas o manejo gestáltico, ele independe do diagnóstico. A gente fala sobre isso numa outra mini live, tá? Eu sempre dou uma olhada depois
tanto no Facebook quanto no Instagram, nas perguntas que vocês fazem e que vai rolando e que eu não consigo responder. E aí, ou eu respondo nos comentários, ou então eu dou um print e guardo para comentar na próxima live. Tá bom, gente? Ó, já foi, já deu, já falei horrores. Super obrigada. Lembrando, gente, para quem tá me catando em todos os messengers da vida, lembrando que eu vou abrir uma outra turma do Gestalt Terapia com crianças online no final do mês e que tá rolando no link da bio do Instagram, que vocês têm que clicar, uma lista de interesse. Por que eu peço para vocês preencherem a lista? Para vocês não ficarem em vários fóruns diferentes me fazendo pergunta. Porque se eu agrupo todo mundo num lugar, eu posso dar todas as informações de uma vez só para todo mundo. E se cada um me pergunta uma coisa, me pergunta na live, me pergunta no direct, me pergunta no Facebook, eu posso não ver todas as mensagens e aí vocês vão ficar sem resposta, tá? Então, faz isso por mim. Um super beijo. Deixa eu arrumar meu cabelo para fazer um momento print, né? Para que vocês não fiquem dando print da live e colocando no stories com uma cara de maluca, momento print. Foi, gente? Foi, né? Momento print. Tudo bem, dá print, mas desde que eu esteja com uma cara bonitinha. Muito obrigada novamente pela audiência, por vocês estarem aqui comigo, né? Mesmo nessa coisa meio improvisada, meio maluquete. Um super beijo. Espero vocês na próxima quinta. Vou encerrar aqui no Insta, tá? Beijoquinhas. Encerrei. Compartilhei. E vou encerrar aqui no Face, gente. Adoro coração. Amo coração, de verdade. Beijoca, gente. Até a próxima. Hoje nada tá querendo.